Minha tela tá. Oi! Foi! Oi, oi, seja bem-vindo. Como é que a gente fala? Seja bem-vindos ao nosso programa. Como que é? Bárbara em Oi, Sou. Paris! Da onde você está A gente tem. falando? Para quem não muito conhece, essa é a Jéssica Ferrara, a loira é a Jéssica Ferrara, a quase morena é a Dayana Bárbara, a que faz nossas perguntas e respostas, e que entrevista a Ferrara. Vai entrevistar no caso aqui todos os dias. Então, eu não vou nem olhar para a listinha de perguntas que a gente fez. É a primeira pergunta que eu vou te fazer, nada mais nada menos, é que quem é a Jéssica Ferraro? O que ela faz? De onde ela Uou! veio? Deixa eu ver essa pergunta. Olha, para começar do começo, vamos ver o que Começo é vem, sempre Dai. bom. Sabe qual foi o começo? Hoje, eu elaborando o começo, olhando de fora, fazendo já esse lugar de fora, eu consigo ver uma essência. Explicar essa essência é como se fosse uma luzinha, uma fumacinha que clara, da cor assim de uma luzinha amarela, sabe? Bem próxima assim do sol, cor de sol. Saltitante, feliz, pura. Não existem palavras que entrem nessa dimensão do que é isso. Mas. E de repente, vai lá. É a sua hora. Você precisa levar essa luz. Assim, oi? A minha vez, a minha hora chegou? Como assim? Vai, filha. Então, assim, da onde tudo começou? Vai. E fui. Esse ir foi algo próximo que eu imagino dos meus pais lá no clima. Tipo, já tô a caminho e eles estão lá no clima e daqui a pouco é o momento lá da concepção. E esse caminho é esse contato deles próximos. E o primeiro momento é como se fosse um. Aí é onde a sensação que eu tenho, eu não tenho tanto acesso a isso, conforme eu vou me trabalhando, tentando me conhecer, olhando para dentro, eu vou tendo mais acesso a que estrutura foi essa, a que caminho foi esse. Então, um belo dia era essa consciência em um corpinho, em uma massa física. Era essa consciência em um lugar aconchegante. Era essa consciência crescendo e desenvolvendo. Não tinha ainda, né? É, não tinha. Eu já existia enquanto, antes de pensar, antes do meu cérebro conseguir raciocinar, eu já estava lá, já era uma consciência minha. Pode ser bem louco, bem viajado, bem místico já chegar com essa, né? Uma Assim, porque pergunta, hoje eu uma consigo pergunta. falar sobre isso, né? Como, Fala. como que você explica essa consciência, tipo, essa formação antes mesmo de você existir? Como que se Não explica consigo isso? explicar, eu não consigo explicar, é algo sentido. Tanto que até para verbalizar sobre, não existem, como se não existissem palavras, vocabulários para poder explicar sobre. Então, soa, por mais que eu tente explicar, vem superficial, vem estranho, é algo sentido, percebido. Eu conseguir dizer isso hoje é a construção, é o meu raciocínio aqui, são as minhas ideias, os meus pensamentos, no raciocínio de tudo que eu já formei, que eu já tive contato, já tive acesso. Sabe conseguindo me ouvir direito? Que tem hora que dá uma Sim, sim, travadinha, assim, carregando. tô conseguindo ouvir, perfeito. Tá, perfeito. Então é algo sentido. E eu tava lá. Aonde que como é que eu consegui chegar lá, né? Assim, ter essa percepção foi indo de encontro às minhas questões no hoje. No hoje que eu digo é no hoje, dia a dia, na vida, os meus bloqueios. E foi no sofá que eu descobri. Foi na quarentena que eu descobri. Sabe o quê? Que numa conversa eu peguei e falei assim para uma tia minha: ah, não, e a minha estratégia diante de uma pandemia é bem instintiva mesmo e natural. É a estratégia de me fingir de morta. E eu tenho essa coisa de estar atenta já ao que eu falo, né? E de repente, sabe aquilo que você fala e saiu? Foi? Falei? E esse falei me deixou curiosa. Como assim?
eu falei isso com tanta vontade, que é isso de me fingir de morta? Aí eu comecei a perceber que movimento é esse? Enquanto instintivo, um movimento que, um recurso meu, me fingir de morta para quê? Para quem? Por quê? O que era isso? Que movimento era esse? Aí, no moral da história, eu consegui me ver e me identificar presa no meu sofá, procrastinando, deixando de viver. Por exemplo, na quarentena, eu ajeitava a casa, fiquei muito, a gente ficou, eu falando por mim, né? Eu fiquei muito sobrecarregada com coisas de casa, filhos e preocupações, e trabalho, marido e tal. Então, assim, arrumava a casa toda, num dia eu me matava, ficava exausta. No dia seguinte, a casa estava arrumada. Eu não queria que ninguém bagunçasse. Então, tinha a sensação de que, ela se bagunçou. Por exemplo, se eu arrumei numa segunda, na terça ela se bagunçou, na quarta eu estava magoada, me fazendo de morta no sofá. Magoada com Mas a assim, casa. magoada comigo, com a casa, era algo assim, como é que se eu me perguntasse na quarta, como é que eu tô agora? Lá dentro, conseguisse ter esse contato, como é que eu tô agora? Quentíssima. Como é que eu tô agora? Magoada. Tipo, puxa vida, eu dei aquilo, meu sangue, suor e lágrimas, poxa, eu fiz contrariado, uma coisa que eu não tava com vontade de fazer, mas eu fui lá, me disciplinei e fiz, e poxa vida. E bagunçou. Ah, não. Então qual era o meu movimento? Se fingir de morta. Emburrado. Birra, enfim, de morte. Aí eu comecei a perceber que era um movimento para com a casa, era o que eu estava vivendo no hoje. Mas aí eu já comecei a olhar, tem outras coisas na minha vida que eu reajo mais ou menos do mesmo jeito? Eu, financeiramente, para raciocinar, para escola, para faculdade, para poder estudar. Opa, eu tenho que estudar. Vamos lá, a prova é no dia tal. O que eu vou fazer antes da prova? Me fingir de morte. É uma super solução. Para quê? Vou ficar aqui, encolhida, quietinha, depois vai acontecer. Eu não sei como, mas vai acontecer. E eu fui indo, fazendo esse caminho mesmo, puxando mesmo, descolando as memórias, tentando acender, eu falo dos choquinhos, né? Imagina a eletricidade acendendo os caminhos das memórias. Mas aonde eu faço esse movimento? Mas aonde? Para poder tentar me descobrir. Mas aonde? Foi nesse caminho de, aqui eu também me fiz de morta, aqui, aqui. Qual foi a primeira vez que eu precisei desse recurso? Fingir de morta enquanto recurso. Desse recurso me fingir de morta. A primeira vez foi o primeiro bloqueio, a primeira emoção que eu senti aqui. E aonde foi? Foi a rejeição. Eu estava lá, eu era aquele serzinho dentro da barriga, e de repente levaram um susto com a minha presença lá. E agora, o que a gente faz? Não, não pode vir, vai vir, não pode vir. Nas circunstâncias e afins, isso é bem comum, né, na nossa espécie. Tanto comum de reprodução, como comum de se impactar emocionalmente com essa notícia. E como que eu tive que lidar com isso? Então, estudando muito, eu consegui ter acesso, fez muito sentido para mim. O importante é esse sentido que a gente dá, né? Fez muito sentido para mim entender que quando eu imagino que pode ser uma alucinação, pode, faz muito sentido para mim, cai como uma luva, cai, né? Então, cada vez que minha mãe pensava sobre mim, se ela sentisse um medo, uma adrenalina, uma preocupação, esse medo e essa adrenalina deixam o útero fisiologicamente de uma maneira hostil. Fica frio, fica rígido, fica hostil. Então, se eu me mexo lá dentro, lembram de mim, minha mãe pode lembrar de mim, e se ela lembra de mim, o útero fica hostil. Então, opa, o que eu vou fazer? Eu vou ficar quietinho. Eu vou me fingir de morta. Para quê? Não vou incomodar. Vou ficar aqui quietinho. Esse movimento de ficar muito quietinha, até na estrutura física, costumam ser, pega essa, costumam ser de pessoas muito magras que parecem que são meio pontudas e parece que o corpo tá ali para sustentar a cabeça. Lembrei disso. Eu falei de foto. Sou pontuda. Por quê? É um mecanismo ali no desenvolvimento mesmo de eu vou ficar quietinha. Aí o que acontece com essas pessoas?
que têm esse perfil, que recebem isso dessa forma, vão ficando super criativas e pensantes. Porque enquanto eu tô quieta, a energia que eu estava gastando lá para poder brincar ali naquele lugar, o que que eu vou fazer? Eu vou pensar sobre isso. Então a criatividade começa. Aí começa exatamente na formação mesmo, no medula, a formação do sistema nervoso. Ó, veio a palavra. Do sistema nervoso, tem todo esse desenvolvimento. Quando eu fui olhar para isso, começou a fazer todo sentido. Eu já tinha uma curiosidade de descobrir da onde vinha, por exemplo, a minha escoliose. O que que a escoliose faz comigo? Isso aqui meu chega a ser pontudinho. Ela me coloca em posição fetal, se eu deixar, se eu permitir. Ela vai me encurvando, ela bota assim a bunda para dentro, ela vai me encaixando o joelho para trás e vai me fechando. Só de fazer assim, estala. E eu sempre me incomodou. Essa coisa assim, muito fechada, muito fechada. E um dia eu também fiz a mesma coisa, de fazer esse movimento. Que escoliose é essa? Que movimento é esse? Tá, se eu me permitir deixar a escoliose fazer comigo o que ela quer, o que ela faz? Eu tava na cozinha, acho que eu tava lavando a louça na hora, e eu me permiti. O que ela faz? Que coisa? Porque eu tava fazendo o quê? Sendo criativa, pensando sobre as minhas próprias questões, as minhas próprias coisas. Eu deitei no chão da cozinha. Falei, cara, ela faz isso aqui comigo. E fiquei me encolhi inteira. E assim, uou! Ela era super confortável para escoliose, para esse movimento de me fingir de morta. Então, olha o nível do autoconhecimento, né? São muitos anos de busca mesmo, de quem eu sou. Já fui de um lado, já fui para o outro, né? Então, onde que eu estava em quem eu sou? Eu estava enquanto esse ser lá e recebi o primeiro impacto. Então, eu consegui ter essa associação, essa sensibilidade de saber quem era a minha consciência, foi buscando. Eu queria saber quem eu era, a minha essência, antes de me bloquearem emocionalmente, fisiologicamente. Antes disso, eu já era essa consciência. Então, como assim? E depois veio. Aí, o que vai acontecendo? Essa consciência vai... É como se abaixasse um pouco o volume dessa consciência e eu vou... o cérebro vai vindo, vai tendo as suas funções, vão vindo um monte de neurônios e ele começa a se preocupar com as minhas funções físicas, com as minhas da mais saudável possível, tanto física, emocionalmente, em todas as estruturas. Aí eu vou me preocupar com o que agora? Eu vou me preocupar com nascer. Então vamos lá. Aí no relato da minha mãe sobre, por exemplo, sobre o parto, ela conta assim que, você não queria nascer. Antes disso, até criança, uma vez brigando, eu chego a falar pra ela, devia ter uns 6, 7 anos, e eu nem queria nascer! Vocês que forçaram a barra, alguma coisa assim, eu nem queria nascer, que impactou ela, que era algo meio que dos médicos já terem dito que, olha, tem que nascer até dia tal, se não nascer vai precisar cesárea. Eu não sei como é que era o nível de humanização disso, de permitir o momento do neném nascer naquela época. Mas, moral da história, marcaram a cesárea, deram a citocina sintética para minha mãe e não fazia nem cosquinha. Abriram e na cesárea tiveram que empurrar, porque eu estava lá em cima, encolhida, e não vinha. Uau. Sabe? Então, até isso faz sentido, né? Para todo esse histórico que a gente chama aí de rejeição. Né? Dá para poder mais quando coisa. você conta exatamente que no útero da sua mãe você tinha essas reações, esses, pode-se dizer, não sei, sintomas, né, que era transferido dela para com você, isso acontece sempre com qualquer pessoa? Por exemplo, eu, no meu caso, né, na gravidez da minha mãe, eu trago isso para minha vida desde lá, então? A gente tem uns pontos mais fáceis de bloqueios. Não vou conseguir entrar neles em detalhes agora. Mas, por exemplo, a gente tem um ponto na formação na medula, a gente tem uma na formação depois que a gente nasce. Todo mundo traz um pouquinho desses traços. Esses traços dessa percepção de, fico ríspido aqui agora, fico rígido, eu vou ficar quieto. Alguns mais, outros menos. Outros são em outras funções. Depois que nascem, por exemplo, sou a filhinha do papai e da mamãe. Filhinha do papai, filhinha do papai. E de repente, eu vou pro meu quarto e de repente eu me dou conta que a menininha do papai, na verdade, mas meu pai dorme abraçadinho com a minha mãe e eu. Então entra ali meio que num triângulo. Esse triângulo pode ser um triângulo que amanhã ou depois, se isso for dentro lá da formação, lá da estrutura infantil, isso pode ter uma tendência de,
Por exemplo, essa menina cresceu, virou uma mulher e tem uma tendência de triângulos nas relações. De sempre se ver, isso é bem inconsciente, é bem lá no fundinho, mas sempre se perceber eu, meu companheiro e mais alguém. Aquele alguém ali eu vou competir. Então eu vou competir, o que eu faço? Geralmente, fisicamente, não é esse perfil magrinho. Geralmente é um perfil que mulherão, corpão. O corpo já modela. Pra quê? Tem toda uma questão ali de disputa mesmo. Mas isso é bem inconsciente. Isso é papo aí que rende outras lives, sabe? É bem uou! Na hora que vai descobrindo essas coisas, tudo começa a correlacionar. Você tá me vendo direitinho? Tá perfeito. O seu tá falhando bem. Eu não sei se é a minha internet, porque hoje a internet aqui em casa resolveu. Tá ótimo aqui, tá? Não, aqui tá. Eu e você estamos límpidas. Não, Límpidas e puras e finas e puras. Aqui é a transmissão, mas eu acho que na gravação não deve ficar assim, não é possível. Enfim, outra pergunta. A Jéssica na infância e na adolescência, a personalidade se muda? Tipo assim, por exemplo, todo mundo tem a sua própria essência, a sua personalidade, nasce com ela. E aí ela se desenvolve ou não, né? Exatamente como você disse em um vídeo sobre coerência, né? Que a gente meio que fique coerente, né? De acordo com o que vão ditando para nós, né? No nosso crescimento. Você acha que se você hoje é uma pessoa coerente ou incoerente a quem você era lá na primeira infância? Quando você chegar na coerência, eu tenho a sensação que chegar na coerência é uma coisa muito longa. Para mim foi. Chegar na coerência foi muito longo. Na infância, eu vim para pessoas que estão inseridas numa cultura, numa sociedade. Então, dar conta da essência de uma pessoa, geralmente é algo muito assusta. Então, o que foi construído fisicamente, né, na minha estrutura mesmo cerebral, assim, foi construído quando eu tentava fazer alguma coisa, opa, assim não, deixa eu te ensinar assado. Então, quando eu tentava, cortou aqui, voltou. Quando eu tentava alguma coisa, essa é a minha percepção, sabe? Uhum. Então, é a percepção que eu tinha dos cortes. Assim, se eu tentasse, vou brincar com os meus, tem aquele postzinho até que eu botei, não se comporte como uma princesa. Né? Tipo, se comporte como, você é tão bonitinha, se comporta como uma princesinha, tão linda. E tipo, qual era a minha essência? Nesse momento, minha essência, qual era a minha coerência? Meus primos estão brincando, num exemplo de primos brincando no parquinho, o parquinho com terra com lama. Meus primos estão brincando, eu sou criança, eu quero brincar. Né? Então, assim, pureza de uma criança brincar. Então, se eu tinha essa coisa se tinham, não, mas é uma bonequinha, meninas estão brincando se sujando, você não, você é uma princesinha, vai brincar. E aquilo ali começou, desde muito nova, sabe aquela coisa de muito bonequinha? Muito boneca. Eu era filha única de um apartamento, morando em apartamento em Petrópolis, que é uma cidade serrana super fria, com bronquite. Então, assim, era uma proteção de frio, então era muito agasalhada, mas eu tô sentindo calor, tá pinicando, aquelas golas rolês. Não pode sentir frio. Se eu ficar com frio, depois de madrugada eu vou tossir mais e vai agravar ali a bronquite. Então, se o pensamento era esse, o que faziam? Cuidavam muito de mim. Muito. Então, assim, me educavam muito. Aquilo é o que a sociedade faz, né? A gente está inserido aqui, tem as leis, os bons costumes e a moral. Então, senta direito. Não brinca daquele jeito na lama. Não. Então, eu fiquei o quê? Uma criança tímida. Uma criança muito, era a famosa, era o bichinho do mato, e era o que eu ouvia. Jéssica, fala com as pessoas. Quando as pessoas cumprimentarem você, aquilo, vai lá dar um beijo, né, minha titia, que brincam. Hoje tem essa clareza de que as crianças não precisa forçar a barra, assim, das crianças. Mas eu me lembro, assim, no elevador, e entrava alguém, era quase um inferno, sabe? Entrava alguém no elevador, ai, que linda! Ai, ela precisa ir pra cá como é que é? Pra tirar foto pra revista. Nossa, uma boneca. E eu ia, tipo, pra de trás da minha mãe, com vergonha.
E eu não queria que vista, o que você tá falando comigo? Não gostava, era uma invasão, sabe? Então, Sai assim, daqui, sai daqui. sai daqui. E fui construindo essa timidez. Olha o que eu digo, eu fui construindo essa timidez. Por quê? Se eu lá dentro eu tinha aquelas vontades e me diziam o tempo todo que eu estava errada, não, em resumo, moral da história, não me aceitavam, não era por mal, eu entendo, não me aceitavam da forma como eu era. Se ficavam me ensinando o tempo todo como me comportar, como fazer, quero desenhar na parede. Não, não pode desenhar na parede. Ah, tá, mas não posso. O que pode? Então, a sensação era sempre essa. Eu tenho muita essa essência comigo de nunca pode nada, não pode. Não posso, eu não posso Eu, ser eu. eu lembro de você ter comentado isso comigo e depois, inclusive, vou até colocar, né, um trechozinho onde a Tata Werneck, né, ela fala exatamente disso. Ela sempre teve a personalidade de uma menina muito, tipo, elétrica e gostava de brincar com os meninos, de jogar bola, de fazer tudo. E sempre tinha essa coisa, né, dos adultos dizer, não, você não pode, você é menina, porque você, sabe? Mas não pode não, é brincadeira de menino, e você é menino, sabe? E tipo, de estar sempre com o bloqueio, né? O que é coerente acaba que torna, constrói-se o incoerente, né? Ela tira, tem uma essência, acabava que as pessoas tiravam aquilo dela, né? Aí, igual, eu penso, Tirava. eu penso hoje, não foi tipo ela, ok, eu não posso brincar de bola, eu não vou brincar. Beleza, ela, ok, não vou brincar porque meninos podem, mas aí depois, a longo prazo, ela teve que, por exemplo, construir isso dentro dela, né? Teve que voltar lá como você voltou na primeira infância e tentar se reencontrar de novo, né? Porque igual, todo mundo, de fato, eu acredito muito que todo mundo nasce de fato com uma personalidade. Eu tenho uma personalidade no qual eu acho que eu descobri de fato a minha personalidade depois dos 12 anos, né? Isso é assunto até para outra hora. Mas, assim, eu acho que todo mundo, é como você disse, né? É coerente, crianças são coerentes, são elas mesmas, e aí meio que os adultos nos modificam, não é verdade? E ela fala exatamente assim, da questão de as pessoas muito bater de frente com ela. Porque, de fato, quem conhece a Tata Werneck sabe que ela é mesmo, né? E é incrível ela ser ela mesma. Ela quer ver? Ela não brinca de ser ela? A É, sensação que dá não é essa? é isso. Ela brinca de ser ela. É como se ela. Tem pessoas que é bem claro isso, é bem claro isso, né? Que dá pra ver que são, por exemplo, bem-sucedidas. Uou, como não pode? Brincando de serem eles mesmos. Aquele exemplo daquele vídeo do menino que sempre brincou de avião e tal, que tá lá, é o panda. Agora eu posso falar que é ele, porque quando eu dei o exemplo Você não naquele lembrava o vídeo, nome, você não lembrava. eu não sabia se era uma metáfora, assim, era uma história contada, ou se de fato era verídico, e é verídico, eu fiquei sabendo disso depois de ter gravado. Olha que bacana. E o Whindersson Nunes, tá aí a Isso. essência dele, ele brinca de ser ele. E acaba que as pessoas. É porque assim. Acaba que, porque todo mundo é muito incoerente, todo mundo incoerente, não são eles mesmos, tipo, não tem, acaba que as pessoas, a maior parte das pessoas, eu acho que elas não têm coragem, acho que elas têm alguma coisa dentro delas, elas não põem pra fora, por causa de quê? Alguma coisa dentro delas, vamos trazer Isso, para esse exemplo por meu. causa desses bloqueios que veio da onde lá, desde a infância, né? E acaba que se você observar, a maioria das pessoas sempre tem alguma coisa muito igual. O comportamento, a maneira de viver a vida, de tipo, hoje eu faço isso, na adolescência eu faço isso, é tipo meio que um padrão seguido, a ser seguido. E quando tem alguém que sai fora disso, é celebridade. Porque, ou seja, é tipo, uau, que coragem, né? Se passa por alguém até corajoso, até mesmo, como você disse, a brincar de ser ele mesmo, eu acho que pode se dizer assim, de fato, às vezes olhando, parece até que cria um personagem. Porque já que todo mundo é igual, ela é igual também. Só que, na verdade, ela só criou um personagem ali. Porque é difícil para as pessoas, às vezes, conciliar isso, né? Eu tô aqui assim com vontade de falar. Conforme você foi falando, dá pra ver assim claramente que a essência estava lá, aí veio pro corpo, e no corpo os adultos, a cultura, a forma como todo mundo tem que ser foi dita e imposta da melhor forma possível e tal, só que tá lá. Aí o que acontece? Chega uma hora
algumas pessoas não passam por esse conflito muito grande por terem essa aceitação já da família de serem quem sempre foram. Às vezes, uma pessoa salva, uma avó, um pai, sabe? Alguém ali que a força e afirma, isso aí, aquela vozinha, aquele que tá ali. Você sabe que pode não agradar a família inteira, mas um ali tá contigo, mesmo que seja Deixa esquisito pros ela, outros. deixa Isso ela. aí. Vai tocar, vai cantar, tipo, vai fazer faculdade de Isso. medicina. Não, é música que você quer ser, vai cantar. Sabe, tem um ali que incentiva e empodera esse o que tá gritando ali no coração. A minha Aí, avó tem conforme muito você disso. foi falando, A minha avó, ela tem é muito. lindo, Todo né? mundo fala: Meu Deus, a Daina não quer, a Daina não para, a Daina tá morando em Goiânia desnecessário, por que ela não mora aqui? Aí minha avó, deixa ela, alguém tem que ser diferente aqui. A avó fala. E Isso é é incrível. isso. E a força que dá para sua consciência, isso que ela fala, deve ser enorme. É enorme. Suspeito, eu já alucinando aqui. É verdade. É, o que acontece? A minha ideia, assim, é exatamente isso. E quando, na psicologia, trabalhando com psicologia, eu comecei a ver que eu ficava em torno, as pessoas ficam em torno do que foi construído. Quando eu faço isso, eu imagino o cérebro, pensamentos, convicções, o que é certo, o que é errado, cultura, o que foi construído ali. Então, geralmente é com um aprisionamento, foi o que aconteceu comigo. Por que eu sempre batia no ponto de liberdade? Ai, eu me sinto presa, quero me sentir livre, me sentir livre. Não é livre fisicamente, é livre aqui dentro. Por quê? É a sensação de a minha consciência está presa no que construíram, no que eu acho que é o certo ou não. Então começa um conflito mesmo ali. E esse conflito começou a vir na adolescência, que tem um desenvolvimento. Eu sei que. Aí eu fiquei muito curiosa para poder saber se eu tinha mudado, deixado de ser tímida para ser a cara de pau, até na escola, sabe? Se tinha sido. Meu pai faleceu, eu tinha 10 anos. Como assim? Como que. Será que foi depois da morte dele? Ou será que foi exatamente no período de estar ficando adolescente mesmo, de mocinha e tal, hormonal? O que será que foi? E o que eu comecei a perceber que acabou ajudando assim, na cabeça, batendo a cara na parede que aprende, por exemplo, foi assim, quando era minha mãe, meu pai. É do celular? Deu pra ouvir, não? Deu. Tava tocando aqui. Não sei se toca fora, se todos de fone, se toca só aqui. Toca aqui também. Eu até achei que era o Toca telefone da alto, né? casa lá. O telefone toque da. Ó. Se eu atender essa. Acho que a live foi embora agora. Pausou a live, gente. Estamos aqui. Ela vai atender outra ligação. Nossa, gente, que incrível. A carinha dela ficou tipo. Eu vou ficar brincando com isso agora. Você Voltei. conseguiu Parar de ouvir o que eu conseguir. tava falando? Eu tava zoando contigo, porque você atendeu, né? Eu atendi e ficou. Você atendeu, aí seu cara ficou assim. Aí eu tava, tipo, a cara dela, gente. Ah, voltei, eu consegui atender e falei, era minha mãe. Mãe, só um instantinho, no meio de uma live, depois do almoço eu falo com você, só um instantinho, tá tudo bem aí? Não, tudo bem, daqui a pouco eu te falo. Aí onde que Conta, eu tava? tava falando, né? Aonde que eu tava? Peraí, calma, peraí, que até eu buguei agora. Você tava na É, eu parte tava, eu tava na do adolescência. cérebro, que Que você aí pega eu assim, fiquei ó. isso. Eu fiquei curiosa para poder saber o que aconteceu. E o que eu percebi é que na estrutura lá em casa, como era minha mãe, meu pai e eu, tinha um equilíbrio aonde minha mãe acabava tolindo mais, polindo mais mesmo, de bonequinha, arrumadinha, não, corretinha, certinha e tal. E meu pai vinha com aquela dose de tudo bem, deixa ela, sabe, deixa fazer e tal. Só que eu olhando era um equilíbrio perfeito de o extremo da responsabilidade e o extremo da irresponsabilidade, olhando para a personalidade deles, sabe? Então, assim, tinha ali um equilíbrio bem bacana. Por exemplo, mãe, deixa eu ir com 8 anos, deixa eu ir de bicicleta para casa da minha avó, sozinha. Não, de jeito nenhum, não pode. Ah, por favor, deixa, eu já sei que eu tenho que andar pelo cantinho, tipo, 900 metros de distância numa rua de estrada de chão. Deixa, por favor, por favor. Ó, por mim não, mas então qualquer coisa pergunta pro seu pai. Ou ele vai com você, ou ele vê isso com ele, então.
Aí eu, tipo, eu lembro direitinho, indo pro meu pai, pai, pode? Aí eu fico pensando, tipo assim, mas você sabe pelo cantinho? Qual canto que você vai então? Eu vou pelo canto de cá, que é a mão que eu escrevo. Ah, tá. E na hora da curva? Vou fazer a curva aberta, aquela outra curva é fechada. Olha para os dois lados. Aí, porque não tinha celular, né, de avisar pra minha avó, ela tá chegando aí. Ah, então tá bom, então você vai. E eu lembro ainda, sabe? Tipo, foi num equilíbrio ali, tinha um equilíbrio dos dois. E o que que aconteceu? Depois que ele faleceu, foi punk pra gente, que a gente ficou sozinha, e pra minha mãe, pensa, eu viúva muito nova e eu nesse início da adolescência, então quando eu dizia, eu posso fazer alguma coisa, eu posso ir pra casa de algum amiguinho meu da escola, alguma coisa? Não, não pode, eu não conheço essas pessoas, não sei quem são, não vou ter carro pra poder te levar. Era meu pai que me levava, que buscava, sabe? Então a insegurança dela, me prendeu. Insegurança enquanto natural mesmo, diante das circunstâncias, né? Estamos só a gente. Então, a proteção aumentou. Quando essa proteção apertou, é aquela na hora que aperta, que pula, foi mais fácil para eu vir. Então, era fácil de me interpretar como rebelde, como não respeitando a minha mãe, porque eu não acatei aquilo. Eu peitava, sabe? Não, deixa, por que não e tal. Então, foi muito difícil para ela lidar comigo naquela fase. Eu consegui ter esse insight, essa percepção disso que eu estou falando hoje com muita clareza, foi até durante a faculdade. Eu lembro de umas aulas de percepção, de família, de ciclo familiar, que eu fui tirando essas minhas dúvidas, que eu tinha curiosidade de saber por que eu era tímida, o que aconteceu que de repente eu tive um recurso de não ser mais, e comecei a ficar muito cara de pau. Eu precisava lidar com aquilo. Eu acho que se eu continuo muito tímida nesse lugar ali de boneca, de acatar aquilo, ia ser uma forma não tão saudável para mim. E eu poderia desenvolver problemas mais sérios, sabe? Psicológicos mesmo, de estar nesse lugar. Então, o que que eu fiz? Eu não aceitei a gaiola de ouro, né? Eu me debati, me debati, me debati, enquanto eu não acabei com ela. Aquela a bolha, uma proteção ali. Enquanto eu não acabei com ela, eu não sosseguei, literalmente. Algumas pessoas aquietam, né? Conseguem ficar nesse sistema e são ditos e tidos como é um ótimo adolescente, mas é um amor, e nem sei, não estou generalizando não, em alguns casos acontece isso, em alguns casos são esses adolescentes ali, que nem era eu na infância, e como eu tive esse aperto, que foi de uma circunstância de fora para dentro, que me apertou, exatamente pela falta desse equilíbrio, eu consegui romper isso meio que sozinha. Tem sentido? Sabe que quando você fala assim, essa parte eu não sabia, né? Porque eu imaginava assim, ela tem essa personalidade desde lá então. Não, você tem, lógico. Só que aí quando você deixou florescer? Pra mim, você deixou desde quando você se entende por gente. E Não. engraçado você falando, porque se você olhar as minhas fotos, por exemplo, na infância, eu era uma menina tímida, eu não falava e eu tinha muito medo. Muito. Eu vivia com medo de alguma coisa que eu não sabia o que era e eu também não consigo lembrar. E aí eu me pego agora, onde foi exatamente? Quando você fala, gente, eu me identifico super agora, porque até então eu não sabia desse detalhe, né? Quando foi que aconteceu, né? E aí você falando, eu lembrei que eu passei a ser assim, tipo, falar, ser extrovertida, não ter medo, porque uma das maiores características que eu tenho, e até minha avó conta muito, ela diz que até tem medo de me acontecer alguma coisa, exatamente por eu não ter medo de nada, porque eu não sou medrosa, não tenho, sabe? Mudei. Onde que foi? Qual foi o ponto? Foi exatamente aos 12 anos, depois da morte da minha mãe. Então, assim, eu fico pensando agora, o que aconteceu antes? Se você olha as fotos desde de criança, bebê, aos 12 anos, eu era um tipo de criança. Dos 12, depois da morte da minha mãe pra frente, eu me tornei outro. Era como que eu posso dizer? Não era a mesma, entendeu? Por exemplo, eu já falava, eu já brincava, eu já sorria, eu já dançava. Eu não tinha medo e eu vivia. Eu lembro, eu tenho memórias da minha infância de eu ser uma menina muito medrosa. Eu ter medo de escuro, eu ter medo de pessoas da rua, de eu ser uma menina bem introvertida. Por que eu, sabe? Eu me pergunto até hoje, por que, onde como que aconteceu essa coisa de florescer, sabe? De sair,
do nada, assim. Foi do nada, assim. Que Eu aconteceu. vejo isso como um nome teórico até é o ajustamento criativo, de você se ajustar criativamente diante de uma situação. O nosso organismo ele se regula sempre em busca do mais saudável para gente. Então, por mais esquisito que fosse, por exemplo, eu aquietar e ser tímida na infância, era a melhor forma que eu tinha de lidar com aquilo. É funcional, foi funcional por um tempo. A partir do é saudável quando, a partir do momento que eu estou vendo que eu não preciso mais daquele recurso, eu não preciso mais ficar quieta, eu posso já me colocar, eu já estou me diferenciando. Na adolescência acontece isso, eu já estou me diferenciando do outro. Eu não preciso pensar como os meus pais. Olha, eu posso pensar por mim mesma e tirar minhas próprias conclusões. Eu quero, Jéssica, não encosta aqui que tá quente. Tá quente? Como é o quente? Eu já posso. Deixa eu testar. Não, não faz isso. Deixa eu testar. Eu preciso saber como é que é. Se tá quente ou não. É onde piravam, né? Piram, as famílias piram de querer proteger e, de repente, ter esse adolescente ali querendo romper essa autonomia. Eu quero ver com os meus próprios pés, mesmo que eu quebre a cara, sabe? Então, esse É engraçado ajustamento isso, criativo. porque os adultos muito dizem, né? Tipo, tem a frase, tipo, o mundo ensina, e de fato ensina melhor. Tipo, quando a pessoa fala, não faz isso porque acontece isso, ou porque não é bom, não é o efeito de você entender aquilo não é tanto quanto você faz quebra a cara. Quando você prova. Mas tem aquela também que. Como é que é? Que quando você aprende com o erro do outro. Quando você aprende com seus próprios erros, você é esperto. E quando você aprende com o erro dos outros, você é sábio. Tem também esse outro lado, sabe? De você também ter esse olhar de. Porque se eu for na primeira linha, na primeira teoria, eu vou precisar experimentar de tudo, fazer de tudo para poder ver com os meus próprios olhos o que é bom para mim ou não é. E não necessariamente. A sabedoria também tá ali de eu poder ver, olha, foram ali e aquilo ali não foi bem bacana. Então já aprendi que errar eu não preciso passar por aquele erro, não. De Tá? fato. Então, isso tá na Bíblia, tá? Não foi o meu caso, eu não fui muito sábia, tá? Eu fui lá, tive que meter a cara, fazer, Tem quebrar a a cara, dose do dançar, chorar, equilíbrio ali. aguentar, Mas você vê que até não é com aprender. tudo. Nunca é com tudo. A gente nunca experimenta todos os erros possíveis. A gente tem os nossos próprios erros, que estão ali para poder embasar as nossas próprias questões, que dizem da nossa construção de gente, de humanos que somos, sabe? Bem bacana. Show de bola. E na Aonde adolescência, que. me conta, assim, eu não sei, assim, eu quero muito entender, tipo, da infância para adolescência, como que aconteceu, né? Eu lembro de você comentar, né, que porque as pessoas, Thiago, você é muito linda, né? Você linda demais. Desculpa se você não gosta, mas porque a gente acha que é Não, muito linda. eu tinha horror a isso. Não, Era. sim, aí você fala, né, que as pessoas te elogiavam tanto, te achava tão, tipo, boneca, que acaba que você, ao invés de você pegar isso pra você e fazer disso algo, meu, Gisele Bündchen, não, você foi lá, você se retraiu, né? Era um modo. Se eu vestir um vestido bonito, eu já sou bonita, eu vou ficar mais bonita, eu vou chamar mais atenção, não gosto. E aí você Pensa para a pega e você estrutura. Pensa para a estrutura desmonta daquela isso. menininha no elevador. Que tô lá, tô na minha, tô ali, polida, quietinha na minha. De repente chega, olha que linda boneca, capa de revista. Putz, eu tô escondida, quietinha, na minha, atrás da saia da minha mãe, barra da saia, literalmente, e já vem, já falam isso. Imagina se eu querer ficar bonita. Não. Então, o funcionamento, eu consigo ver isso enquanto meu funcionamento cerebral fazia o quê? Qual era a trilha neural para aquilo? Se esconda, não apareça. E detalhe, aí veio na adolescência, se tiver que aparecer, apareça na contramão disso. Eu já tinha esse perfil de ir fora da off-road, né? Fora da estrada, fora da pista, fora da trilha neural. Então, se eu tivesse que aparecer, algumas pessoas, mas você gosta de ser aplaudida, né? Umas coisas assim na adolescência, na verdade, eram querer fazer questão de ser aplaudida pelo não padrão, pelo não boneca. Tá vendo? Eu não sou aquela boneca ali. Eu sou ruim. Aquela boneca ali é boa, ela é bonita. E eu nem sou, tá vendo? Meu cabelo é feio. Estragava o cabelo. Só que isso é inconsciente. Não deixava o cabelo lá no auge do bonito, do lindo dele. Não. O que eu pudesse fazer para poder acabar. Só que era um movimento
Agora, é claro, para eu poder falar sobre isso, era inconsciente. Então eu fazia questão de aparecer, mas era na contramão daquilo que falavam para mim lá no elevador. Você acha Foi que um você recurso que eu precisei fazia? para poder me regular naquilo. Só que foi por um tempo. Aí o que acontece hoje, agora? Que aí é o meu momento de pós-cura, sabe? O que acontece hoje? Se eu tenho contato com a minha consciência, com a minha essência, lá, aquela, vai lá, menina, vai ser luz, vai, filha. Aquela consciência, aquele contato, quando eu entro em contato, eu sei que eu tô. Meu Deus, minha bateria vai acabar. Pera. Não? Não acaba, 5%. Quando eu sei. A gente precisa encerrar. Quando eu sei. Agora tudo tá muito. Eu preciso de um tripé, né? Vamos combinar. Foi assim? Vamos fazer um programa com Meio... abertura, Isso. com. Foi Ai, assim? gente, eu tô empolgada. Onde que eu tô? Quando. Onde que eu tava? Quando você vai lá naquela voz que fala, vai lá, menina. Isso. Aí agora, pós-cura, pós-saber me identificar com essa consciência e com essa essência, começa o processo de cura aonde? No físico, no meu cérebro mesmo, nas minhas conexões. As minhas conexões estavam a vida toda, a trilha neural, aquele caminho na grama que a gente passa, aquela trilha mesmo. Vamos fazer uma trilha, você vê que todo mundo passa por aquele lugar, tem aquele caminho já pronto. Se o meu caminho já pronto era da autossabotagem do fique feia, não apareça enquanto boneca, não apareça bonita. Não, isso não, porque isso era ruim, lembra? Se eu tô a vida toda nesse caminho, eu entrar em contato com a minha consciência, com a luz, a minha essência lá, que veio antes de eu aparecer aqui, enquanto corpo. Quando eu entro em contato com ela, ela é tão pura, ela é tão incrível que eu não preciso fazer isso comigo. Eu começo a assumir quem sou. Uou, eu sou luz? Como assim eu sou luz? Uou, eu posso ajudar outras pessoas a nascerem. Eu posso usar isso. Mas aí eu começo a trilhar, a forçar a barra. É no foice, tá? Outras trilhas que me levam para outros lugares mais incríveis e novos lugares. Eu posso dizer para mim, eu posso me aceitar, me acolher e me assumir do jeito que eu sou. Eu não preciso mais daquele recurso de me esconder. Eu não preciso mais do recurso de me auto-sabotar. Eu posso estar inteira. Isso, ó, só de falar isso agora, eu faço o que com a minha postura? Eu já faço assim. Olha a escoliose, olha o movimento de fazer isso. Eu já posso fazer assim, porque eu sei quem sou. Isso é um pós-cura que não é assim do nada. Ele vem assim, só que ele precisa ser consolidado naquilo. Não adianta só eu passar a foice um dia. Eu vou precisar caminhar naquele lugar e caminhar de novo, até alimentar esse lugar. Até eu parar de alimentar a trilha antiga, a trilha antiga vai perder a força, vai perder o alimento. Isso, gente, eu tô falando, é físico mesmo, assim, é físico, é fisiológico mesmo. Essa trilha vai perdendo a força e eu vou alimentando outra e novas conexões neurais são estabelecidas. Até pouco tempo atrás na ciência não sabiam que adultos poderiam fazer novas conexões. Novos neurônios aparecem. Até em quem está em degeneração. Até em quem tem mal de Alzheimer existem recursos para poder terem novos neurônios ali. A ciência pirou com isso. Tipo, como assim? Achavam que a gente tinha uma determinada quantidade de neurônios e que a gente não podia perder isso. E não, a gente está o tempo todo fazendo. E saber que a gente consegue gerir isso, eu tô nesse momento comigo. O que eu não quero mais alimentar em mim? Aquelas trilhas tem trilhas que são difíceis de parar de alimentar. A vida toda desse jeito. Uou! Eu nasci assim, vou morrer assim, a síndrome da Gabriela. Gabriela, não quero mais. Ah, um exemplo assim. A vida é difícil, a vida é uma luta, porque nós mulheres somos guerreiras e tudo mais, porque tem muita luta, muita guerra. Chega! Eu não quero mais me identificar com essa luta, com essa guerra. Acabou! Não me identifico mais como lutadora, como guerreira, nada disso. Se eu tiver que me identificar com alguma coisa, eu vou me identificar com o quê? Eu posso escolher mais próximo da minha essência possível para poder dizer assim, é uma borboleta. Chega a ser assim, uma afronta. Porque eu não me identificar com uma borboleta porque a vida é leve.
A vida é bonita, a borboleta vai nas flores. Ela atravessa continentes, sendo levada lá pelas correntes certas lá, das temperaturas, dos ventos. Ela vai. Ela era uma lagarta, ela passou pelo processo dela de casulo e ela tá lá. É leve, é linda, é solta, é livre. Olha, eu quero me identificar hoje. Quando alguma mulher, alguém vira pra mim e fala, tá fácil não, né? Pandemia, que guerra, que luta. Luta pra quem? Eu já logo me diferencio. Luta, né? Se eu tiver uma abertura, que nem eu tô tendo agora, eu posso entrar e falar sobre isso. Olha, eu não me identifico. Você também é assim? É uma luta pra você também? Aí eu posso falar. Não quero mais me identificar com isso. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô deixando de passar naquela trilha, eu tô deixando de dar alimento para aquela trilha para fazer uma nova trilha neural. E essa trilha tá cheia de borboletinha. E talvez eu possa passar pela trilha sem precisar do foice, porque a borboleta passa pela floresta, ó, livre, leve, solta. Que louco. Parece mágico, É é exatamente. incrível. Aí eu tô assim, É oi? uma posição, né? Tipo assim, é exatamente aquilo que você acredita, que você pega pra você, né? Tipo assim, igual, eu tenho uma mania de falar assim, eu vou ficar milionária antes dos 30. Aí vem um e fala, não vai não, doida. Aí eu falo, tu não vai, eu vou. Entendeu? Tipo, se Eu não você... vou alimentar esse caminho aqui, eu vou alimentar o outro. Quais são os caminhos que a gente quer É aquilo que alimentar? você... É exatamente aquilo que você pega pra você, não é? Tipo, você, eu ouço muita frase. Tem uma frase até, né? Você é aquilo que você acredita. E de fato, né? Isso é muito real. Não, é aquilo. Eu começo a estudar neurologia e ter essas pegadas de psicologia e afins, eu adoro. E de repente eu dou de cara com aquele conceito que me ensinavam lá quando eu era criança, que está na Bíblia, que é fé. Fé é ter a certeza daquilo que os nossos olhos não podem ver. Aí vem a ciência e explica exatamente isso. Parece que a ciência fica comprovando algumas coisas, mas eu já escutava minha avó dizendo isso, mas já era assim, né? Já era. Só que era tão batido. Aí parece que agora, como se eu estivesse dando moral para aquilo que me ensinaram, que agora, gente, é verdade. E uma coisa é você saber daquilo, e outra coisa é você experienciar e viver o que você aprende. Para mim, está sendo assim, divisor de águas. Metade, acho que todas as coisas que eu tenho vivenciado agora são coisas que eu escutava, aquela sabedoria antiga, são coisas que estão aí, tá na boca do povo, as pessoas sabem. Elas dizem o tempo todo, só que aí precisa vir, só que ninguém dá muita confiança, né? Que aí precisa vir uma teoria científica e tal que comprove aquilo. Para quê? Desconstruir toda aquela cultura, todas aquelas vozes de que disseram que era certo, que era errado, que tem que ser ou deixar de fazer. Desconstruir isso para olhar de novo para a essência. Aí, quando a gente olha para essa essência, o que essa essência fala para mim? Quando eu quero um contato, como é que eu tô? O que eu tô sentindo? E conseguir diferenciar qual é os meus pensamentos pensam assim, entendo eles, da onde mesmo, se eu quiser curar eles, da onde mesmo que veio, eu vou lá na gênesis disso, eu vou lá na origem, da primeira vez que eu senti aquilo, da primeira vez que eu senti aquilo, se eu tiver contato com a primeira vez que eu senti alguma coisa, é como se eu fosse na origem lá da trilha, né? É como se eu cheguei, bom, aqui é a porteira, aqui vai começar essa trilha aqui. Descobri, foi por aqui que eu comecei a primeira vez, né? Uou! Sabe? Aí é mais fácil e se eu quiser recalcular a rota? Que nem você falou esses dias do endereço, né? De quando é mais fácil a gente chegar no lugar quando a gente já tem um endereço. E voltar também. E quando a gente já tá lá, como é que a gente voltou mesmo, né? Vamos ver se tem migalha de pão ali para poder voltar mesmo. E saber onde foi que eu comecei? Eu segui por esse caminho porque eu fui nesse cheiro. Fez sentido, eu gostava desse cheiro. Hoje em dia eu já nem gosto mais. Eu quero cheiro do quê, então? Deixa eu plantar, então, a semente disso daqui, desse fruto que vai me dar esse cheiro. Eu posso plantar, não preciso ficar à mercê daquilo. A gente precisa encerrar. Escuta o movimento de sonhos aqui. Então, vamos lá, o que eu ia falar mesmo? Fluiu? Fluiu! Nossa senhora, que aulão! Aí, psicólogo e tudo. Não, e legal que tá junto com a minha história. Então a gente parou aí nos meados da adolescência, né? Para depois a gente, na próxima, a gente continuar. A parte do adulto, como que você Isso funciona rende a agora, beça. entendeu? A Isso, gente pode... é isso, da história. Até como você se imagina a longo prazo, que você, tipo, vamos mais chegar velha, lá. uma senhorinha, pode se dizer assim, de fato. Uma senhorinha Vamos avó, chegar. entendeu?
Ó, a partir dessa história, aí depois eu vou entrar na fase adulta dos meus movimentos, que aí dá para eu citar a minha história, entrando com conceitos e explicando como esmiuçar isso. Ah, que legal! Que aí dá para entrar depois, por exemplo, maternidade. Dá para entrar por esse viés de como foi para mim, da minha leitura, do que eu fiz diante disso. E aí entra, por exemplo, relato de parto, que é muito enriquecedor, o sistema de informação, a importância da gente se informar para a gente não ficar à mercê da informação do outro. Tem tanta coisa, tanta... Até chegar no hoje, rende aí algumas lives. Só de quem sou eu. Super, super, super. Só com a primeira pergunta. A Hã? primeira pergunta, mas quem é a primeira pergunta que você fez? Mas quem é a Jéssica? A primeira pergunta rende muito, porque dá para acompanhar cronologicamente. Genial. Então, É, seguiremos dá para com o destrinchar próximo isso aí capítulo. várias vezes. Então Dá, é bem isso. legal. Vamos se despedir? Como é que despede? Você tem um jeito Essa melhor para se foi, essa despedir? foi a live de hoje e fiquem ligados para o próximo. Ah, a minha, sabe como é que é? Gente, eu não sei quem tá aí assistindo, não faço ideia de quem tá aí assistindo. E eu amo vocês. Eu percebi, você Eu falou amo em todo milhões mundo. 3 vezes a mesma coisa. Isso. Dá aquela vontade de abraçar, sabe? Que nem no final de consulta, quando eu tô trabalhando, no final eu tenho vontade de abraçar. É a vontade que eu tenho de abraçar todo mundo que chegou até aqui. E até para, por exemplo, eu fazia isso antigamente, eu vou fazer agora. Se tiver alguém vendo a gente, por exemplo, nesse trechinho até aqui, até esse finalzinho, e quiser comentar, dizer alguma coisa, eu costumava dizer joga uns pontinhos. Pontinho, tipo reticências. Pontinho, pontinho, pontinho. Não precisa pensar muito, só pra dizer, peguei. Tô nessa, tô com vocês. Aí joga um monte de pontinho, a pessoa não precisa pensar, não precisa nada, facilita. Se quiser, claro. Mas tem muita gente que eu percebo que em alguns vídeos antigos vinham e soltavam aqueles pontinhos. Uma pessoa que às vezes estava escondidinha assistindo, vendo, é tocada com algumas histórias. Se você foi tocado com alguma história, vai lá, solta só uns pontinhos, só pra saber que estamos juntos. Olha que legal. A gente Show de bola. facilitar pro também. Foi ótimo, Beijo. Jéssica. Um beijão. Beijo nos meninos. Adorei. Até já. Tchau, tchau. Beijo.